E aí, eu espero que esteja tudo bem com você. Você é muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão. Você que nos assiste também pelo nosso canal do YouTube. Obrigado por estar aqui com a gente. Hoje, no nosso podcast Pode Crer, um bate-papo com um cara 100%. Você vai saber por quê, que ele é muito legal. Ciro Pereira, vereador em Belo Horizonte, homem de Deus. E eu já quero começar falando que você é filho de um cara que eu sou fã, que eu admiro, pastor Jeremias Pereira. Que bênção, que bênção. Que honra você estar aqui. Pastorzão, eu que agradeço o convite, agradeço aí aos telespectadores também, todo o pessoal da Rede Super pelo convite. E para mim é motivo de grande honra, sabe, pastor? Realmente, assim, meu pai, ele tem uma caminhada muito exemplar, né? Tanto como pessoa, como pastor, como cristão. E para mim é uma honra, né? Carregar o sobrenome dele. Eu falo para ele que se eu pudesse escolher, eu seria filho dele de novo. Então, para mim é realmente de muita honra e gratidão a Deus, porque eu sei que muitas pessoas talvez desejariam isso e o Senhor me deu a oportunidade, né, de ser filho dele, de fazer parte da família. Então, para mim é um motivo de grande honra. Pô, que legal, cara. Ó, e grande honra também a gente receber você aqui no programa, porque eu sei que a agenda de um político, né, nos dias de hoje, ainda mais uma pessoa ativa igual você é, ela é corridíssima. Então, você separar um tempo aqui pra gente, quero te agradecer já. Não, pode, isso aí pra gente é honra estar aqui. Você é um amigo, sabe disso, tanto que eu gosto também de você. Então, para mim é motivo de muita alegria estar aqui hoje para a gente bater esse papo, a gente conversar sobre tudo, sobre o que está acontecendo no cenário político, questões econômicas também. Acho que é importante a gente bater esse papo e levar para o pessoal de casa essas pautas, né, importantes para Belo Horizonte, para Minas Gerais e para o Brasil. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu fico feliz por isso. E eu, então, quero já começar falando isso com você. É importante a gente falar desse assunto, né? É importante falar de política. Às vezes as pessoas até fazem essa pergunta, falam assim, pastor, mas a gente da igreja vai misturar com política, e a gente entender que a gente não pode separar nunca esse assunto, né? Por que você se interessou em um dia ser candidato? Você, desde pequeno, você já sonhou com isso? Você pensava nisso? Não, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, é muito importante a gente falar para o pessoal aí que está em casa, que está nos assistindo, que política e religião, a gente, pelo menos eu, né, que nasci ali no berço presbiteriano, durante muitos anos a gente ouviu, política e religião não se misturam. Era quase que um pecado alguém que era evangélico, que crê em Jesus Cristo, ir para a política. Só que não existe dicotomia, porque a gente faz política todo dia, em todas as nossas coisas. E política também é influência, então se a gente exerce influência sobre outras pessoas, a gente está fazendo um certo tipo de política. E eu vou te confessar, pastorzão, eu nunca, assim, desde pequeno, falar que eu sempre quis ser político, que eu quis estar nessa posição, não. Mas eu acredito que isso foi um propósito de Deus para a minha vida e Ele me guiou até aqui. Qual que foi a minha história, né, até chegar à Câmara Municipal? Muito legal contar isso para vocês aqui. Eu sempre gostei de política, né? Pelo meu pai ser um cara bem conhecido, também a gente sempre teve relacionamento com muitas pessoas da área da política. Mas te confesso que até ali antes de 2014, política era ou para quem vinha de família política ou para quem era milionário. Não existia possibilidade de alguém como eu, que não vem de uma família milionária e não vem de uma família política, se tornar político. Então, mas eu sempre gostei de apoiar, sempre participei, porque eu sempre soube da importância que a política tem nas nossas vidas. E na pandemia ficou muito claro isso. Um bom governo, tanto que ele ajuda, e um mau governo, tanto que ele atrapalha. Mas até então eu nunca tinha assim, me despertado para colocar o meu nome à disposição. Eu sempre participei de campanhas, já coordenei equipe de rua e tudo mais para outros candidatos, mas eu nunca tinha colocado o meu nome à disposição. E quando que veio essa vontade? Na realidade, pastorzão, eu brinco assim, que a gente reclamar em casa, no sofá, é muito fácil. Agora, quem é que vai levantar, se dispor a passar por um processo eleitoral, campanha, eleição e depois se tornar, né, passar nas urnas ali e se tornar um político? Realmente não é todo mundo que tem essa vontade e nem esse propósito. Então, mas eu comecei a participar ali das manifestações ali, negócio do estádio, Copa do Mundo e depois Dilma, aquela coisa toda, todo mundo indo para as ruas, que foi uma comoção até nacional, né? A gente vê diversas
cidades do Brasil fazendo isso, e eu comecei a participar daquilo ali, daqueles movimentos. E aí várias pessoas começaram a falar, poxa, Ciro, você tem uma liderança, a gente precisa de pessoas novas, a gente precisa de mentes novas na política. Você vem de uma família aí que as pessoas já conhecem, você é um cara também que tem feito a diferença onde você faz. Então, cara, você podia pensar nisso. E vários partidos políticos já me convidaram para fazer parte das chapas para concorrer a deputado estadual, deputado federal, para vereador, de diversas coisas. Só que por conhecer um pouco de política, eu sempre soube que os partidos usam isso para te pegar como candidato, engrossar a chapa e não te eleger quem está na ponta. Como eu sempre soube disso, eu falei, não quero participar disso então. Se um dia eu colocar o meu nome à disposição, eu vou colocar através de um projeto estruturado, pensando o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, para então a gente vir de fato para concorrer e, se for da vontade de Deus, para a gente ganhar e fazer um trabalho legal na cidade, né? E aí, em 2016, se não me engano, final de 2016, eu já fazia parte, né, de um projeto social até lá da 8ª, que é a Aviso. Mas aí eu por conhecer várias pessoas, muitas pessoas que não eram de igreja, falaram assim, poxa, Ciro, eu queria participar de um projeto, mas eu não queria que tivesse algum diretamente ligado com a igreja. Aí eu juntei com o pessoal que trabalhava comigo nessa instituição, inclusive algumas dessas pessoas trabalham hoje comigo lá na Câmara também, e falei, pô, o que a gente pode fazer diferente? Será que a gente monta um novo projeto social e tudo mais? E a gente começou a pesquisar. E a gente descobriu que em Belo Horizonte existia todo tipo de projeto social. Desde projetos, né, associações que cuidam, por exemplo, pessoas com doenças de pele, a pessoas que cuidam de animais, enfim. Então a gente descobriu que estavam todas as áreas praticamente cobertas. Então, qual que foi a nossa ideia? A gente criou o GRÃO. E o GRÃO é o quê? Uma aceleradora de ONGs. Então, a nossa ideia foi... É muito mais fácil uma chegar... sigla, GRÃO é uma sigla? GRÃO é o nome do projeto. É o nome do projeto, é de grão mesmo. É, de grão. Uma semente por vez. Aí, por que é essa ideia? Até se você quiser, entra lá no Instagram do GRÃO, que vocês vão ver todas as ações sociais que a gente faz e tudo mais. A ideia era, em vez da gente construir um projeto social... É muito mais fácil eu ir em cada bairro onde já existe um projeto social, pegar aquela turma que está trabalhando ali, que a comunidade já conhece, que o pessoal já sabe quem são, o tipo de trabalho que faz, ver quais são as dificuldades que aquela instituição tem e ajudar a impulsionar essa associação, essa ONG, para ela ter um resultado melhor. E aí, o que a gente começou a entender? Que esse é um empreendedorismo social. Que era onde a gente pegava diferentes ONGs, diferentes áreas e acelerava elas lá, onde elas estão plantadas. E por que isso deu muito certo? Porque cada ONG, primeiro que ela tem um objetivo, um foco diferente umas das outras, áreas diferentes de atuação. E a gente chegava, muitas vezes, aquela ONG, ela tinha recurso, ela tinha gente, mas ela não tinha um escopo bem definido. Então a gente ajudava na questão do escopo. Tinha outras que ela não tinha nem escopo, nem recurso e nem um jurídico. Então a gente entrava, trazia profissionais, gente da área jurídica, gente da área contábil. Muitas vezes também eu ligava para vários empresários, pessoas que queriam contribuir, falava, tem um projeto assim, assim, assado, projeto legal. A gente analisava os projetos antes de entrar, isso é importante falar. E aí o pessoal começou a participar. E teve um projeto em especial que ele deu assim muita visibilidade, que é o Cores do Morro, que a gente fez inclusive com o pastor Tiago Guedes, onde a gente subia a favela, inclusive aqui perto, né, na Pedreira Prado Lopes, e a gente subia para pintar aquela casa daquelas pessoas. E a gente descobriu que, através desse trabalho, primeira pessoa tinha uma maior dignidade, porque a casa ela era só no tijolo e no reboco. E aí, mesmo com uma pintura, né, ninguém que ia pintar era profissional, mas aquilo resgatava para a pessoa assim, poxa, eu tenho pelo menos a entrada da minha casa pintada. Então foi um trabalho muito legal e a gente descobriu também que aquilo virou um ponto, até assim, aquelas casas ficavam muito visadas, então o pessoal do tráfico ali, eles não ficavam tão confortáveis. Por quê? Porque todo mundo falava, as casas que estão pintadas, para a polícia virou um ponto de referência. Então isso ajudou também a trazer um pouco mais, né, de segurança, mesmo que seja minimamente, mas eu acho que a gente tem que comemorar as pequenas vitórias, porque assim a gente vai conseguindo transformar, né, a sociedade. Então, a partir daí também, desse projeto social, as pessoas falaram, Ciro,
pô, cara, você precisa candidatar, você precisa de colocar o nome à disposição. E aquilo começou em mim. Comecei a falar, será? Será que isso é para mim, gente? Mas como é que nós vamos fazer isso? Mas e comecei, pastor, conversar com um, conversar com o outro, conversar com a liderança aqui, com um amigo ali. A coisa ia fluindo, até que no final de 2018, mais ou menos ali, eu formatei um projeto para, de fato, colocar o meu nome à disposição. E falei com Deus, Senhor, se for da tua vontade, só abra as portas. Eis-me aqui. Foi a primeira vez que você candidatou? Você já ganhou na primeira? Primeira vez. Olha só. E como que você falou essa questão toda? Eu já vi que você escolheu uma área que foi essa questão da ação social, né? E você falou que essa questão do partido, que às vezes eles convidam várias pessoas, assim, já pessoas-chave, para que aquele partido tenha votos, né? Que tenha a questão do quociente eleitoral, né? Perfeito. E aí, o lá da ponta, que eles já sabem que vai ter mais um pouco que os que estão ali, vai ser eleito, né? De acordo com aquilo ali. Como que você fez? Você escolheu o seu partido? Você escolheu só em cima disso, ou em cima dos ideais do partido? Qual é o seu partido hoje? Pastorzão, muito legal, porque assim, a primeira estratégia da minha campanha foi o seguinte, pô, quem é o Ciro? Ciro é um cara cristão, bem relacionado à área empresarial, sou formado em administração, tenho alguns cursos de especialização fora também, fui consultor de negócio durante muitos anos, né, da Federaminas, então conheço bem boa parte do estado. E aí a minha plataforma foi essa questão da empregabilidade, né, da gente gerar emprego e renda, e da parte do social também, né? E claro, com os princípios e valores que a gente não pode abrir mão, que a gente sabe que hoje em dia o progressismo tem uma pauta muito forte e a gente precisa de defender isso. Então essa foi a minha estratégia de quem sou eu, né? Por que as pessoas... de defender, que você fala, contra o progressismo. Contra o progressismo. Então eu coloquei com essas bandeiras, com essas pautas, e em cima disso eu comecei a procurar partidos que encaixavam essas pautas. Nenhum partido é perfeito e nenhum partido vai encaixar 100% naquilo que eu pelo menos considero perfeito. Mas hoje no Brasil, nós precisamos, você não consegue candidatar de maneira independente, você precisa de um partido. Sim. É obrigatório. É obrigatório. Eu brinco assim, que o partido, ele é o meio de transporte. Sim. Eu confesso que não acredito assim, esse partido é que vai mudar o Brasil. A gente está vendo que o partido é muito volátil. Mas, então comecei a procurar partidos que encaixavam naquilo ali. Dentro disso sobraram alguns partidos. E aí, dentro desses partidos que sobraram, eu comecei a analisar também estrategicamente. Qual partido eu tenho possibilidades de entrar? Quem são os meus competidores na chapa? E, obviamente, sempre pedindo direção de Deus, orientação, sabedoria, para que, se fosse da vontade dele, que eu acertasse o partido, né? Porque é outra questão muito difícil também, né, pastor? Porque eu estava num partido onde a presidente municipal do partido estava candidatando, existia um vereador eleito candidatando e várias outras pessoas, assim, de grande nome, radialistas e tudo mais. E eu resolvi para aquele partido, porque ali é que eu estava sentindo paz. Sim. De poder ir e, juntamente com todas essas estratégias, falei, bom, eu acredito que é aqui que Deus está abrindo a oportunidade, vamos embora. Que legal. Onde que você escolheu, porque é importante pro político ter uma base também, né? Onde que você escolheu, assim, que era a sua base? Foi no seu bairro? Foi perto da sua igreja? Foi um bairro que você trabalhava? Pastorzão, é muito legal porque, assim... o vereador, em sua grande maioria, é o cara do bairro. Sim. Mas em Belo Horizonte nós temos 9 regionais. E eu tive voto nas 9 regionais. Que isso, cara, olha só. O que isso mostra? Isso mostra que o meu voto, o meu público, é um público de opinião. É um público que ele está interessado nas pautas que eu tenho para a cidade e não só para aquele bairro. Sim. O que eu considero que assim seria melhor para a cidade toda. Por quê? Porque se a gente desenvolve a cidade como um todo, todos os bairros ganham. Se todo vereador pensasse assim, a gente não ia desenvolver, eu sou lá da região X, a minha região vai desenvolver mais. Não, a gente tem que pensar na cidade como um todo, porque gerando emprego, oportunidade, melhorando rua, melhorando escola, melhorando todos esses, saúde, a gente tem uma cidade toda como ganho. Então, na realidade, assim, por óbvio, o meu start, né, a minha maior força, vem ali do meu bairro, que é o Palmares, onde a Oitava está também, né? Ali é o nosso pontapé inicial.
mas eu tive votos em todas as regionais, de várias pessoas, de vários lugares, de várias igrejas, pessoas também da área empresarial, que acreditam muito no meu trabalho, né? Inclusive tive um projeto de lei aprovado esse ano passado, para ajudar o pessoal de bar, restaurante, isso ajuda a economia, desburocratiza a cidade. Então, assim, esses foram os meus pilares e a partir daí as pessoas começaram a se conectar com esse sentido de pensamento político e de cidade. Naquele momento que você entrou, que você se lançou candidato, teve algum dia ali que você ficou com medo? Você falou assim, rapaz, se eu não ganhar, vai ser um negócio ruim para mim ou não? Você estava contando com aquilo também, ó, se eu não ganhar, a gente vai continuar trabalhando, depois vamos candidatar outra vez. Pastorzão, é o seguinte, o que você pensou? Eu sou um cara assim, muito determinado. Ou você já tinha feito uma pesquisa e falou, cara, sem erro, isso aqui é nosso? Não, eu falo assim que política, eleição é igual mineração, só depois da apuração. Entendi. Não tem como você falar, já ganhei, já tá ganho, vou estourar. Não, isso não existe na política. A gente sabe aí já vários casos de pessoas que tiveram muito voto, ficaram de fora, pessoas que às vezes tiveram pouquíssimo voto, acabaram entrando, né? Então, na realidade, assim, não vou mentir, são dias duros, dias difíceis, onde às vezes você ia fazendo reunião, e aí às vezes uma liderança que você tinha fechado, a liderança desiste, vai apoiar um outro candidato. Ou o cara fala assim, Ciro, não, eu não vou envolver mais. Então, assim, é fácil? Não, não é fácil, mas eu estava guiado por um propósito, por algo que eu acreditava e acredito mesmo, de mudança de mentalidade mesmo da política. Agora, existiam vários dias onde eu falava assim, cara, será que é isso mesmo? E Deus é que deu a força para continuar. Tem dias que eu falo que assim, ainda mais em campanha, você planeja as coisas, pastor, mas nem tudo sai do jeito que você planeja ali. Sim. E você tem compromisso das 6 horas da manhã às 10 horas da noite. E, nesse período de campanha, a minha filha nasceu. Olha só. Então, estava com a filha recém-nascida em casa. E ainda tendo que cuidar de tudo. Trabalhando ali na campanha, mais a consultoria que eu também estava dando naquela época para várias empresas do estado inteiro e tudo mais. Então, conciliar isso tudo. Foi realmente um desafio, mas mantendo foco no propósito. E aí Deus foi abrindo as portas e eu fui. E o momento que você recebeu a notícia assim, ó, você está eleito, você lembra onde você estava? Lembro cada detalhe desse dia. Na realidade, todo mundo me perguntava assim, Ciro, onde que nós vamos assistir a apuração? Eu falava assim, gente, não sei. Lá no meu íntimo, o que eu queria? Eu queria tomar um remédio para dormir. E acordar só depois, se tiver tudo certo. Não, se deu certo ou se deu errado, eu tomo a pancada no outro dia. Eu pensei assim. Falei, cara, não quero estar com muita gente, porque se perder, pô, aquele climão ruim, todo mundo lá, né, gente chorando e tal. E se ganhar, é o que eu sempre falo assim, na festa tudo é bom, né, pastor? Agora, na dificuldade, a gente fica meio assim. E você ia ficar recebendo aquelas consolações, irmão, ó, que vale a experiência, sua parte você fez. Vamos pra próxima, é isso aí. 4 anos passa rápido, passa rápido, é isso aí. Aí o pessoal falou assim, não, Ciro, vamos juntar todo mundo, vamos juntar. Aí o próprio pessoal da equipe organizou e nós fomos lá pra casa do meu sogro, assistir lá a apuração. E vou te falar, teste para cardíaco, viu? Essa última apuração travou tudo. Não sei se eu lembro, pastor, mas as urnas, principalmente quando é eleição municipal, começa a apuração, se não me engano, não sei se é 5 ou 6 horas da tarde, e vai geralmente até umas 8, 9 horas a gente tem o resultado. E aí, nesse ano, deu um problema com a apuração das urnas e foi terminar de abrir perto de 1 hora da manhã, meia-noite e meia, 1 hora. Só que chegou uma hora que travou. Então ela abriu tipo 1%, depois abriu 25%, depois travou, ficou horas e horas, depois abriu acho que 60%, 70%, depois 98% Nossa. E depois 100%. Então foi uma situação muito assim, eu sou muito ansioso. Então eu tava ali assim, e o pessoal lá contando os votos assim da chapa. Graças a Deus, pelo menos assim, nesse sentido, foi uma coisa boa que desde a primeira urna, né, que abriu dentro do meu partido, eu sempre tive na frente, inclusive de um vereador eleito que estava disputando a eleição. Sim. Então eu sempre tive na frente. Aí a gente tava, o pessoal, eu lembro direitinho, o pessoal com o computador aberto, vendo a apuração,
e um outro amigo meu com a calculadora na mão, somando os votos do partido, para ver se ia dar o coeficiente para a gente ser eleito. E aquela angústia ali, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. Aí acho que quando abriu uns 70%, 80%, assim, o pessoal falou, nossa, Ciro, muito difícil agora a gente perder. E aí eu não sei se é melhor ou se é pior, porque aí você fica acreditando muito. Aí você fala assim, nossa, agora vai dar. O tombo é grande. Agora vai dar, será? E eu segurando. Aí na hora que abriu 98%, eu já estava tipo uns 1.000 votos na frente do outro candidato e já tinha dado o coeficiente. Sim. Aí começou o pessoal gritando, não sei o que, o pessoal ligando para mim de noite e tudo mais. E foi até arrepio de lembrar, foi um momento assim muito marcante na minha vida, sabe? Porque naquele momento ali veio um mix de várias coisas. Primeiro, pensar em tudo que Deus armou para que aquele momento chegasse. Segundo, pensar em vários dias que eu fui para uma campanha e minha esposa ficou em casa com a minha filha recém-nascida, eu não podendo dar assistência nenhuma, e que aquela vitória ali era algo que Deus estava assim coroando para que a gente pudesse deixar um legado melhor, né, para as gerações futuras, para minha filha, para tantas outras crianças da cidade. E também aquele mix de responsabilidade, porque assim, cara, agora eu sou um dos 41 vereadores da cidade. Então, agora de fato, Deus está colocando a oportunidade na minha mão para a gente construir algo diferente para as pessoas, algo duradouro mesmo, e que vai impactar positivamente a vida das pessoas. E aí depois daquele momento de euforia assim e tal, a gente se abraçando, todo mundo e tal, e aí a primeira coisa que a gente fez foi, a gente ajoelhou, eu lembro disso, eu e minha esposa, a gente ajoelhou, e aí meu sogro estava lá, o pessoal, todo mundo em volta, acho que isso até tem nas minhas redes sociais lá também, e a primeira coisa que a gente fez foi agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque a gente só estava ali por ele e a gente só está aqui, eu só estou como vereador porque é da vontade de Deus, é propósito de Deus e para a gente lutar as batalhas que ele tem para nós. Olha, eu fico muito feliz, cara, de ouvir a sua história, o seu relato, e principalmente também pela sua preparação, né? A gente vê uma pessoa preparada intelectualmente, né, munida de informações, administração, sabe o que vai fazer, sabe o que é possível, né? A gente vê tantas vezes matérias assim falando sobre promessas de candidato que não tem como fazer aquilo que ele está prometendo, aquilo é impossível tecnicamente, né? Não é nenhuma questão de fé, a questão, olha, isso não se faz, não é assim que funciona, né? E então ver esta geração vindo para a política, um rapaz novo igual você, né? Preparado e não deslumbrado com o sistema, eu acho que é o que nós precisamos, a gente mudar essa cara da política, porque você sabe que ainda hoje, mas em um tempo atrás, eu acho que isso começou a mudar um pouco, mas um pouquinho tempo atrás, cara, quando você falava com a pessoa assim, que você era um político, ou você falava que fulano é político, aquilo é uma depreciação muito grande, né? Cara, não quero nem amizade então, quero nem traz aqui então, nem chama, né? Político, não vamos envolver, para lá, de tantas coisas ruins que tinham associado a um político, e eu acho que uma das maiores era a pessoa fazer política em causa própria, né? Eu acho que isso era uma das coisas que mais deixou essa imagem ruim para a sociedade, porque a gente sabe que a pessoa que entrou ali para causa própria, ela faria qualquer coisa, né, para ela ter os benefícios que a gente sabe aí que são escandalosos e que estão em todas as matérias possíveis e impossíveis da gente imaginar. Então, fico muito feliz assim de ver uma pessoa como você. É aquela história, né, pastorzão, que eu sempre ouço da pessoa que vira e fala assim, porque a pessoa fala mal do político que rouba milhões, mas se a pessoa tem ali um troco errado devolvido onde ela ganha R$5, a pessoa que deu o troco fez confusão e deu a mais, aquela pessoa não devolve. Aí aquela história, né, que a gente fala, seu caráter eu já sei, eu só preciso saber seu preço. Verdade. Então eu acho que assim, não é a política que corrompe, não é o poder que corrompe. Eu acho que o status, a posição de poder, ela só revela o coração corrompido. Sim. Eu acredito muito nisso. Então, assim, existia muito esse estigma de que o político, e ainda existe muito político que faz em benefício próprio, o que é errado.
E é por isso que a gente precisa de mudar essa imagem política das pessoas. E essa mentalidade também de quem quer ser político. Total. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu nunca imaginei, esse final de semana passado, eu estava no shopping com a minha família, eu, minha esposa, meu irmão, minha cunhada e meus sobrinhos, e algumas pessoas vieram me parar no shopping para tirar foto e agradecer o trabalho que eu estou fazendo em favor de Belo Horizonte, em favor das pautas, em favor de princípios e valores, defendendo as nossas crianças, defendendo aí do feminismo, do aborto, né? De toda essa situação que querem destruir tudo aquilo que a gente acredita como regra de fé e prática, que é a Bíblia. Eu ia te perguntar exatamente, e quero fazer essa pergunta ainda para você aprofundar um pouco mais nisso. O que eu já sei tecnicamente, né? Por que você entrou ali e o que você tem buscado, essa questão de emprego e de ação social e tudo mais. Pastor, o que eu mais tenho lutado nesse último ano, né? Vamos colocar assim, e que tenho lutado já nesse começo de ano também, é contra uma política que vai contra o povo, né? E que eu vou explicar isso. Sim. O meu patrão é o povo, e é para essas pessoas que eu tenho que trabalhar. Então eu sempre sigo nessa linha, onde a gente trabalha e pesquisa os projetos, o que vai favorecer a cidade. Se isso não fere meus princípios e valores e ajuda a população, pode contar comigo. Sim. Olha, dentro disso que você está falando, dessas lutas que você tem enfrentado e dentro dos seus ideais, para as pessoas entenderem, até para que, né, não haja uma cobrança sobre vocês, vereadores, de uma coisa que você não pode resolver na cidade, né? O que faz realmente um vereador? Qual que é a função do vereador ali dentro da Câmara? Essa pergunta é a melhor de ser respondida. E ela linka com aquilo que a gente estava falando, que muitas vezes o político, a gente tinha aquela rusga do político, porque ele era um cara envolvido com aquele tanto de coisa e tudo mais, mas isso também é muito culpa da população. Por quê? Qual é o papel do vereador? O papel do vereador é legislar, fiscalizar e representar. Esse é o papel do vereador. Então, muitas vezes... É o que então? Vamos lá. Legislar, fiscalizar e representar. Então, 3 pontos. Assim, três pontos. Principalmente, né, fiscalizar, que o elenco eu coloco ele em primeiro lugar. Por quê? Porque muita gente, antigamente, achava que o vereador é o cara que tem que arrumar emprego para as pessoas, é o cara que tem que doar lá um saco de cimento, que tem que fazer uma coisa assim, e isso está errado, né? A função do vereador não é essa. A função do vereador é fiscalizar o executivo. As obras da cidade estão sendo bem executadas? Aquilo que o prefeito se propôs a fazer está sendo bem executado? O plano orçamentário está certo? Precisa de emenda em algum projeto do executivo ou não? O prefeito está cumprindo a função dele enquanto executivo para com o povo? Então, fiscalização. Legislar, fazer emenda em projeto, criar novas leis, vetar projetos ruins. E representar, porque você está ali falando por pessoas que pensam e acreditam na mesma linha de pensamento e raciocínio que você. Então esse é o papel do vereador. E é muito legal porque muita gente instruída não sabe disso. As pessoas não sabem o que faz um vereador de fato e de verdade. Então eu vou te dar um exemplo. O vereador que te promete que ele vai asfaltar a sua rua, ele está mentindo. Quem faz isso é o poder executivo. Eu, enquanto vereador, se você é um cidadão, sua rua está lá esburacada, e você fala assim, ô Ciro, você podia me ajudar? Eu posso ajudar. O que eu posso fazer? Eu faço um ofício para a prefeitura e mando para eles falando que na sua rua tem um buraco para a prefeitura ir lá e asfaltar. Mas isso não é papel, função. Eu não tenho a prerrogativa de ir lá e falar, ó, prefeito, vai lá asfaltar a rua. Não, isso não existe. Sim. O que eu posso fazer é um pedido à prefeitura. Como o cidadão também pode entrar no site da prefeitura e pedir. Sim. Então, o vereador que fala, eu asfaltei, eu fiz isso, quem faz é o executivo. A gente pode, no máximo, encaminhar. E tem alguma coisa que as pessoas pedem muito, assim, exigem muito e que também não está na demanda de vocês e às vezes não só na demanda, mas em uma coisa que você não pode fazer. Existe uma coisa assim que é um pedido muito forte? Existe, por exemplo, igual agora na pandemia. O prefeito colocou alguns decretos que boa parte da Câmara Municipal não concordava, só que a gente não tem, enquanto vereador, né, enquanto um vereador ou outro, a gente não tem a prerrogativa de derrubar um decreto.
Então, para derrubar um decreto, por exemplo, tem que entrar um conjunto de vereadores, protocolar isso, ser votado em plenário para a gente conseguir derrubar. Então, as pessoas pedem muito isso. E quando fala de votação, está falando da maioria. Da maioria da Câmara Municipal. São 41 vereadores. Então, a gente precisa de uma articulação política para essas coisas acontecerem também. Então, isso é muito importante explicar para as pessoas, pastorzão, porque muitas vezes as pessoas cobram uma reação imediata, mas no nosso sistema, e que eu acho que tem que melhorar muito, a gente tem que ter um sistema político, legislativo muito mais simples para que a gente consiga ter bons resultados. E o pessoal entender isso também, que função de vereador é fiscalizar e legislar e representar. Não adianta você achar que, mas eu pedi, o vereador não veio aqui podar minha árvore. Gente, eu posso fazer o pedido, mas quem vai executar ou não é a prefeitura. E se a prefeitura não quiser executar aquilo ali, ela não vai executar. Sim. E na sua visão, o Ciro, como que tá esses 41 vereadores? Você acha que eles estão muito unidos em prol dos benefícios da cidade, ou está muito dividido, está difícil vocês botarem projeto que vocês queiram, que vocês olhem e falem, esse aqui é um projeto bom, vamos juntar a maioria. Como que está essa visão dentro aí? Olha, hoje dentro da Câmara Municipal, a gente tem, eu vou dizer que está mais ou menos meio a meio, dividido. Uma turma que vota tudo que o prefeito pede e uma turma, da qual eu faço parte, que é a turma independente. Que é a turma que vai analisar o projeto, se o projeto é bom, se o projeto é ruim, se o projeto faz sentido ou não, se ele fere princípios e valores meus ou não. E essa outra parte, a prefeitura pediu, o cara vai votar e ponto. Então, hoje depende muito do tema. Eu vou te dar um exemplo. Eu coloquei um projeto de lei ano passado, que virou lei inclusive, que era o quê? Para unificar o alvará de mesa, cadeira, toldo e taxa de engenho, que é aquela placa, né, que fica do lado de fora de restaurantes, estabelecimentos, junto com o alvará de localização e funcionamento. Qual foi esse projeto de lei? O alvará de localização e funcionamento, ele geralmente são 5 anos que a sua licença. E dos outros, de toldo, mesa, cadeira e publicidade de engenho, era de ano em ano. Então, meu projeto foi para quê? Gente, vamos simplificar, vamos desburocratizar a cidade. Vamos colocar o mesmo tempo dos alvarás, junto com a de localização e funcionamento, que são 5 anos. Por quê? Porque o empresário, todo ano, ele tinha que gastar com contador, advogado e tempo indo lá no órgão da prefeitura, que é o BH Resolve, ou o BH não resolve, né? Quem já foi lá sabe do que eu estou falando. Então, o que acontecia? A pessoa tinha uma burocracia excessiva e tinha esses custos. E, graças a Deus, esse projeto meu passou na Câmara Municipal sem nenhum voto contra. Por quê? Porque as pessoas entenderam que era um projeto bom para a cidade. Ia ter menos burocracia, ia ajudar a vida de quem está empreendendo. E com isso, a pessoa que está empreendendo, ela consegue destinar mais tempo, energia e recurso para focar no seu negócio, fazer crescer. Então, ajuda a economia da cidade também. E esse projeto passou sem nenhum voto contra e o prefeito sancionou. É lei na cidade de Belo Horizonte. Então, depende da pauta. É um projeto seu? Projeto meu, em que ele passou. Tem um outro projeto também, meu, que passou em conjunto com alguns outros vereadores, onde a gente colocou noções de educação financeira no contraturno. Olha que projeto legal. Ensinar as crianças e adolescentes a lidarem melhor com o dinheiro. Fantástico. E ele foi aprovado na Câmara também. Quando o senhor fala contraturno... porque assim, quem estuda de manhã, aí pode ser de tarde ou de noite, aí fica a critério de como a prefeitura vai operacionalizar isso. Então é no contraturno escolar. Se o turno dele é de manhã ou à tarde, aí pode colocar no turno inverso, né? Essa que é a ideia para que as crianças, adolescentes, eles entendam um pouco mais a conseguir relacionar com o dinheiro. O brasileiro, ele lida de maneira muito, muito ruim com o dinheiro. Então, se a gente conseguir ensinar desde mais cedo, na base da pirâmide ali educacional, eu acredito muito que a gente tem uma transformação na educação do país. Sim. Onde as pessoas vão conseguir lidar melhor com o dinheiro, saber investir melhor ali os seus recursos. E a gente está falando de começar, gente, a fazer assim, eu ganho 10. Então, como é que eu vou? Eu tenho que separar um pouquinho aqui para guardar, eu posso gastar um outro tanto aqui com isso, eu posso gastar um outro tanto com aquilo ali, eu preciso separar um dinheiro para investir em alguma coisa. São coisas básicas, nada complexo demais, porque a gente precisa de criar essa cultura empreendedora. Então, foram 2 projetos meus aprovados dentro da Câmara Municipal. E por isso que eu falei, a Câmara hoje, ela vota de acordo com o objeto do projeto, né? Projetos bons, como esses 2 que eu coloquei, graças a Deus eles foram aprovados, são leis em Belo Horizonte. E quem ganha com isso? É o cidadão, é quem paga imposto. Eu não tenho nada contra
quem cria projeto de lei para dar nome em rua e etc. Os meus projetos de lei são projetos de lei que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que assim, o nome de uma rua talvez faça sentido para algumas pessoas ou para uma comunidade, e respeito muito isso. Mas eu acho que projetos de uma amplitude maior, elas impactam gerações. E esse é o meu propósito. Sim. Olha, quando você fala assim que você não teve nenhum voto contra o seu projeto, né? Esse projeto, por exemplo, aí que você citou, você está dizendo que todo mundo votou no projeto. Esquerda, então. direita, centro. Todo mundo votou. Pô, então você está passando a impressão que você é um queridão lá dentro, né? Aí eu queria te perguntar do convívio entre vocês, porque às vezes a gente assiste alguns vídeos, a gente acompanha, e eu sou bem leigo no assunto, estou de fora como um eleitor mesmo, né? E o cidadão aí. Então a gente vê ali, às vezes, pega fogo o negócio, né? Um pega o microfone na hora dele falar, ele fala e cita nome, daí o outro vem e fala por cima e tal. Cara, fora daquele momento ali, do ambiente não, o ambiente é o mesmo, mas fora daquele momento, como é que vocês são lá dentro? Vocês se cumprimentam, tem alguns que não podem nem ver, tem gente, por exemplo, que você não chega perto, não cumprimenta. Como que é isso aí? Vocês passam no corredor, trombam um no outro? Pastorzão, eu assim, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com todos, com uns mais, outros menos, mas eu cumprimento, né, com educação e respeito o mandato de todos os vereadores. Agora, eu não abro mão de defender minhas pautas, meus princípios, meus valores e projetos e ideias que eu acredito que precisem ser defendidos. E ali no plenário é como o senhor falou, lá às vezes o pau quebra mesmo, entendeu? Tem aquelas discussões mais acaloradas, sempre procurando respeitar todo mundo, mas assim, eu não digo que o Ciro é um queridão lá, não, eu não acho isso. Eu acho que assim, o Ciro é um cara que respeita os outros vereadores, tem um respeito também dos outros vereadores, e sou mais enérgico, né? Inclusive o pessoal sempre brinca assim, que quase toda vez, né, quando a gente estava com o plenário presencial, eu ia lá falar, eu defendia mesmo as nossas pautas, nossos princípios, nossas ideias, porque eu acho que quando a gente fica calado, a gente é omisso. Quando a gente é omisso, talvez um outro lado que não é verdade ganha espaço e pode se tornar na cabeça das pessoas verdade. Então eu não abro mão de me posicionar. Agora, eu tenho um bom relacionamento com todos. Pessoal da esquerda, eu cumprimento, respeito eles, não há um grande convívio. Tenho mais convívio realmente com o pessoal ali que é do grupo independente da casa, onde a gente procura realmente pautas para a cidade em vez de pautas para as minorias. Porque eu estou te perguntando de curiosidade mesmo. Claro. Porque eu sei que quando vocês passam muito tempo ali, tem uma mesa de café, de lanche ali, você tem que ficar ali dentro, né? Então eu fico pensando, você estava ali falando agora, discutindo ali verbalmente, né? Com uma pessoa, de você ser contra, a favor daquele projeto e tal. Aí dali a pouco você vai pegar o cafezinho e ela tá lá do seu lado também. Não, rola assim, esse momento às vezes um pouco constrangedor. Você tá lá debatendo, brigando, a pessoa tá lá, a gente cumprimenta, né? Muitas vezes não tem esse e aí, como é que tá a família e tudo mais, não. Mas há um respeito, assim, por parte de grande parte ali dos vereadores, eles se respeitam. E eu acho que a grande discussão nossa tem que ser realmente no campo das ideias, né? Todo mundo ali está para representar um segmento, um número de pessoas, e a gente tem que representar mesmo, é para isso que a gente está ali. Agora eu acho que não precisa da gente maltratar a outra pessoa, né? Inclusive para mostrar que a gente é diferente, que a gente entende que a outra pessoa está defendendo alguma coisa que muitas vezes pode ser contra o que eu acredito. Eu continuo respeitando aquela pessoa, não vou agredi-la de maneira nenhuma, né? Nem verbalmente, nem nada. Vou respeitar o posicionamento dela, sem abrir mão também de me posicionar e de falar, olha, o que eu acredito é isso, a verdade é essa, eu vou me posicionar. Agora existe sim um respeito. Não existe aquela que as pessoas às vezes imaginam, elas estão ali brigando, depois senta todo mundo para ir jantar e tal. Isso aí eu nunca vi, não. Assim também. Tá. Ciro, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é uma curiosidade também, e algumas pessoas já falaram isso comigo. A gente sabe que a política, ela tem um jeito assim de agradar só pessoas mais velhas, né? Parece que só mais velho que interessa em política, que quer ouvir falar de política, os jovens ficam sempre bem distantes, apesar de 16 anos já votar, né? Mas os jovens ficam bem distantes disso a maioria das vezes. Eu sei que hoje em dia com a internet a gente até vê mais jovens envolvidos, militando e tudo mais ali e tal, mas não é tanto assim. Existe algum projeto, algum pensamento, alguma coisa que é feito assim para o resgate dos jovens
dentro da política, para o jovem vir se interessar, não achar só um assunto chato, achar assim, só que é coisa do pai dele? Tem alguma coisa que é feita? Olha, não a Câmara em si, ela tem alguns programas onde escolas públicas vão lá visitar para mostrar como funciona o parlamento. Isso é muito importante para, desde pequeno, né, as pessoas entenderem qual é a importância, né, de uma Câmara Municipal ali dentro. Agora, fora disso também é muito importante. Por exemplo, eu estou com 30 anos de idade. Sou um cara novo relativamente para estar na política. Tenho ali, acho que eu sou o terceiro ou o quarto mais novo da Câmara. Então você vê que tem pessoas até mais jovens do que eu ali que foram eleitas e bem representadas pelo povo, né? Tem, por exemplo, lá o Nicolas, que tem 25 anos de idade, um grande parceiro, um grande amigo, que é um cara novo e teve uma representação em urna muito expressiva. Isso mostra que como que a gente vai chegar nesses jovens? A gente vai chegar neles mostrando que o jovem precisa se posicionar. Que quando ele está lá na faculdade, quando as ideias progressistas, muitas vezes dos professores ali e de todo o ambiente da faculdade, quer impor sobre ele uma ideia, ele tem que ser firme e se posicionar, não se dobrar às mentiras que muitas vezes vêm sobre a mente daqueles jovens. Então, o que a gente faz? Tanto igrejas quanto outros projetos, são os seminários que a gente tem feito conservadores, onde os jovens vão, eles perguntam, eles questionam, eles falam assim, poxa, mas como que eu devo me posicionar na faculdade em relação a um professor? Outra coisa que aproximou demais é isso aqui, ó, as redes sociais. As redes sociais hoje, elas nos dão a abertura da gente fazer, por exemplo, no Instagram a gente tem as caixinhas de pergunta, onde as pessoas mandam para a gente começa a responder. Ó, como que eu posso me posicionar na minha faculdade quando um professor quer imprimir uma ideia que eu não concordo? Você tem que falar com ele, filmar, entendeu? Professor, não concordo com isso, você está aqui para dar sua aula e não para ficar aqui militando em favor de partido nenhum. Tu interage bem nas redes sociais com o pessoal? Sempre. Qual que é o seu Instagram? Instagram é @CiroDPereira. Aí é Instagram, Facebook, Twitter, tá. Você acha tudo lá. Ciro D. Pereira. Vou pedir para colocar o seu Instagram aqui, de repente, né, alguém quer entrar em contato, quer ver seu trabalho, quer conhecer mais um pouco. Boa. Então é assim que o povo reclama muito lá também? Reclama também. Eu acho que faz parte, né? As pessoas mandarem demandas ali, o que elas estão precisando. Sempre quando tem uma votação de projeto polêmico, o pessoal entra nas redes sociais, fica mandando. Eu acho que tem que ser assim, porque o cidadão ele não pode abrir mão do voto que ele deu e de ser representado. Se o candidato dele não ganhou, acha uma outra pessoa que te representa. Acha alguém que tem princípios e valores parecidos com aqueles que você acredita, deposite a confiança nessa pessoa e caminhe junto. Sim. Ó, você está com 30 anos, 30 né? Já anos. Completo? 30 já. Anos? Então, 31 mês que vem já. Você entrou com quantos anos então? Não, entrei com... 28? 29. 29? É. Você entrou com 29 anos, você está com 30 anos agora. Isso. Sua primeira vez que você candidatou, você já ganhou. Isso. Né? Você acha que você já foi picado aí pelo vírus da política, você não sai mais? O que você pensa? Qual que é o seu projeto, assim? Ou então você fala, não, vou fazer esse... Pastorzão, eu falo assim, eu vou estar sempre disponível para o propósito que o senhor quiser cumprir na minha vida. E político a gente não é, eu estou político. Isso uma hora vai passar. E eu tenho plena convicção e certeza disso. Agora, se o senhor quiser me levar para uma outra casa legislativa, Estado, Brasília, enfim, o executivo daqui a uns anos, o que o senhor abrir de oportunidade, onde ele falar, Ciro, é ali que eu te quero, minhas orações para Deus são sempre as seguintes, pastor. Senhor, eu sou um servo e um soldado. Soldado recebe ordem. Me dê orientação para eu continuar seguindo. Sim, e Deus já te deu alguma orientação nisso? Está em algum plano seu ou ainda não? Eu quero cumprir, né? Vários projetos que eu tenho para Belo Horizonte ainda, mas confesso aí que meu coração tem aquecido aí, quem sabe almejar alguma coisa aí para ajudar o nosso estado, para ajudar o nosso país. Eu acho que todo mundo que está na política tem que ter a plena convicção do seguinte: se tem uma oportunidade para você conseguir ajudar mais pessoas, você tem que ir em frente. Você não pode parar ali. Então, se Deus abrir oportunidade, se Ele me orientar e falar, Ciro, ó, eu quero que você vá para lá, que você vá para cá, meu nome sempre vai estar à disposição. Perfeito. Meu garoto, é o seguinte, muito bom falar com você aqui, esclarecedor de muitas coisas, né? Obviamente que existem
igual você falou assim, que nenhum partido vai estar perfeito para tudo que você quer, eu acho que também nenhum político vai ter tudo que a população quer, né? Ela espera. A gente vai ter um pouco de um, às vezes um pouco de outro, contra o outro. Pastorzão, aquela história, assim o senhor está casado há quantos anos? 14. 14 anos. O senhor concorda com tudo com sua mulher? Eu tenho que concordar, né, irmão? Não. Tá gravando? Tá gravando? Não tudo, mas assim, na cama tudo. É isso aí. Então, se a gente não concorda nem 100% com a pessoa que a gente está ali muitos anos, nem com os nossos familiares, pai, mãe, irmão, quanto mais um político, alguém que te represente. Então, assim, obviamente que pessoas vão ter discordância muitas vezes com alguma pauta minha, com alguma coisa que eu vou votar, mas o que a gente tem que pensar? Essa pessoa representa aquilo que eu acredito? Essa pessoa tem sido coerente nos posicionamentos, Sim. tem sido fiel a defender aquilo que ela se propôs? Sim. Claro que às vezes uma opinião ou outras pessoas não vão gostar, porque a gente é humano, a gente erra. Perfeição só de Jesus Cristo. Sim. Agora, tem que achar uma pessoa que é coerente, uma pessoa que caminha ali numa mesma direção, defendendo as mesmas pautas. Agora, para os jovens que estão nos assistindo e que não se interessam por política, porque não gostam, não gosto de política. Se você tivesse a oportunidade de sentar com um jovem desse, para falar com ele assim, falar assim, cara, vou te dar uma palavra aqui, por que você tem que se interessar por política? O que você falaria? Eu falaria assim para ele, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Então você precisa de entender o que acontece na política, quem são os seus representantes e como isso vai impactar a sua vida. Isso vai impactar na sua família, na forma como você vai criar seus filhos, vai impactar no seu trabalho, no seu emprego. Então é explicar para o jovem que às vezes uma decisão dentro de uma Câmara Municipal, a gente, por exemplo, a gente está vendo essa questão aí de pessoas invadindo igrejas. Isso está errado, isso é um crime. Então, se a gente não se posiciona politicamente, daqui a pouco isso vai se tornar normal. E por uma falta de posição, por uma falta de posicionamento, a gente começa a abrir mão e deixar essas coisas entrar. A gente não pode relativizar o certo e o errado. Então, é a gente colocar na cabeça do jovem de que o voto dele é importante, porque é principalmente o jovem que vai ajudar a construir a nação do futuro. O jovem precisa entender que ele tem um papel importantíssimo na construção do país, onde, através da força dele, através ali do engajamento dele em sociedade com os amigos, familiares, ajudando ou a ele ser um candidato político, ou ele ajudar politicamente eleger pessoas que tenham bons princípios e valores, isso faz a diferença, porque senão daqui a pouco o pastor vai ser preso porque não concorda em fazer um casamento homossexual. Então a gente tem que lutar contra essas pautas que nós não acreditamos, né? Isso é uma loucura, daqui a pouco, se o pastor não quiser isso, ele ser preso por algo desse sentido. Então, para mim, isso não faz sentido. Então, se a gente abre mão de se posicionar, a gente está deixando que as outras pessoas se posicionem por nós. E a gente acaba perdendo espaço. Então, para não ser tarde demais, a gente tem que começar agora, já, hoje. Conversei aqui com o vereador Ciro Pereira. Você vai sair daqui com um pedido muito especial, que é dar um abraço no seu pai por mim. Com o maior prazer. Eu quero te agradecer por você ter vindo, você ter falado aqui sobre os seus ideais, sobre os seus projetos, abrir um pouco a sua vida aí. Eu acredito que é importante para todo mundo que está do outro lado, ouvindo a gente. Certeza. E a casa está sempre aberta, você é sempre muito bem-vindo. Pastorzão, muito obrigado. Eu, assim, fiquei muito honrado, muito feliz com o convite de estar participando aqui. Gosto demais do seu trabalho, também acompanho já há um tempo. Então, assim, pode ter certeza que você tem um amigo aqui e o que você precisar, nós estamos aí de portas abertas, como Ciro Pessoa, como Ciro Vereador também. Então, pode ter certeza que meu gabinete está sempre aberto também para te receber suas demandas e a gente trabalhar junto pela cidade para transformar o Brasil, Minas Gerais, num lugar melhor. Fico feliz, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe. E obrigado também a você que estava nos escutando aqui na Rede Super de televisão, estava junto com a gente. Você é muito bem-vindo também. E olha, não sai daí, porque daqui a pouco tem muito mais.